Peguei Covid. E agora? Eu sou Cláudio Salgado, advogado, e vou te dar toques importantes em relação à situação do coronavírus, porque eu peguei, consegui sair dessa e de repente posso ajudar você a sair dessa também, ainda ser um empresário melhor. Então vamos lá. Gente, não é fácil, entendeu? A gente fica imaginando essa questão do corona, achando que é difícil de pegar, que tá todo mundo fazendo um sensacionalismo em tudo que acontece, que não é tão simples assim, e que se pegar dá para se virar, e que as 1.000 e tantas mortes por dia, 2.000 mortes por dia aí, não é bem isso. Vou dizer para vocês que a gente não tem a menor ideia de, na teoria da coisa, de como a gente pegou. E eu me refiro a gente porque eu sou advogado, como vocês já sabem, e no escritório, ao mesmo tempo, todos os advogados que trabalham pegaram. O que a gente imagina? Estávamos trabalhando aqui com todas as contenções, com todos os protocolos de segurança, tudo que vocês podem imaginar, inclusive atendendo o cliente o mínimo possível, uma vez ou outra, só quando é realmente extremamente necessário, tudo sendo feito online, tudo sendo feito por vídeo, tudo evitando todo tipo de problema. Inclusive, distanciamento das mesas nós modificamos, enfim, foi uma série de precauções para evitar os problemas. E realmente, eu acho que entre nós advogados aqui não houve nenhum tipo de problema. Tanto que a pandemia já começou há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, e nós passamos bem, sem nenhum problema, praticamente todo o período. Acontece que ou algum dos advogados veio contaminado, porque a gente não sabe como é que essa pessoa vive no dia a dia, né? O que faz cada um. Lógico, a gente entende que por ser pessoas mais esclarecidas, ou que pessoas às vezes do ramo de direito, conhecem um pouco mais a lei, acabam mantendo um pouco mais aí as regras, mas a gente nunca sabe, isso não pode ser feito como um critério. Ou, eventualmente, algum cliente que veio. Se a gente levar em consideração que esse cliente que veio trouxe, não se demonstrou em momento algum qualquer tipo de sintoma, de contaminação que a gente pudesse duvidar disso, eventualmente na passagem dele pelo corredor ou na entrada, na recepção, deixou a sua marca, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo todos os advogados pegaram. Por que a gente fala que ao mesmo tempo? Porque os sintomas foram praticamente no mesmo dia de todo mundo, em diferença de um dia para o outro. Isso foi um problema, porque o escritório ficou completamente complicado nessa situação, todos os advogados com compromissos, com audiências, uma série de coisas que vocês sabem como funciona um escritório de advocacia, e de repente todo mundo teve que ficar em casa. Ainda um ou outro que se tem uma condição às vezes de saúde um pouco melhor, passou por isso de uma forma mais tranquila, mas o efeito disso foi bastante complicado. Vou explicar para vocês. Pegamos sem saber e nem saber de quem, então a gente não sabia como evitar num primeiro momento. Já eu, no meu caso especificamente, já procurei médico, já fizemos exames e tal, e aí tomei muito rapidamente todos os remédios aí, os antibióticos, tudo que estão falando que é a prescrição, e me ajudou bastante. Mas vou te dizer, é muito ruim. Eu não tive todos os sintomas pesados, drásticos, eu tenho, graças a Deus, uma saúde boa, não fumo, então a gente tem uma questão de pulmão também um pouco melhor. Mas assim, é difícil de respirar, o pulmão parece que fica pesado, o peito parece que tem uma pedra em cima, então é um pouco mais difícil de respirar. Tive dor de cabeça no começo, a pressão cai, dor nas costas, então é bastante difícil. Mas o pior de tudo não é isso, gente. O pior de tudo é o seguinte, a gente não tem a perspectiva, porque quando vem o resultado positivo, na hora que a pessoa te fala, você fala, e agora? Vou morrer? Não vou morrer? Vou ficar bem? Não vou ficar bem? E se eu precisar ir no hospital? Então você já começa a viajar naquela ideia de que, tipo, e agora? O que você vai fazer? Né? Porque você não sabe se os hospitais vão te atender, se você vai ter um atendimento necessário, que cubra a sua necessidade. Então tudo isso é muito complicado. Então o que a gente faz de imediato? A gente fica em casa, toma os remédios, avisa as pessoas para não virem e começamos a trabalhar em casa, fechado. Peguei meus instrumentos de trabalho aí, notebook, a coisa toda que precisa, para trabalhar em casa. E todos os advogados na mesma situação. Então, vocês imaginam aí que todos os compromissos diários que a gente tem uma demanda bastante grande no escritório, graças a Deus, e aí todo mundo tendo que trabalhar em casa. Eu ainda consegui me virar, minha esposa também é advogada, trabalha junto com a gente, também conseguiu se virar, a gente foi fazendo uma série de coisas. E, por coincidência, minha filha também estava sem aula no período que a gente estava doente, que foi agora a semana retrasada, passada retrasada. Porém, eu tive advogados que tiveram febre, tiveram que ficar internado, passou para marido, para esposa, também ficaram ruim, aí passou para filho. Então, para vocês terem uma ideia, foi mais de 20 pessoas envolvidas nessa situação toda, de uma paulada só. E a gente sem saber como pegou. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, é muito fácil de pegar. Então, evitem as questões aí de se juntar, fazer festa, uma série de coisas, porque isso pega, é complicado e você nunca sabe a pessoa que está do seu lado o que ele tem feito de rotina.
Ainda mais se você estiver no transporte público, estiver na rua, alguma coisa, você não tem a menor ideia de quem está do teu lado, você não tem controle sobre isso. Eu vou dizer para vocês, eu durante um período bastante grande aí, a gente sempre se manteve com muita restrição. Lógico, uma vez ou outra você acaba escorregando em alguma coisa, mas a gente se mantém, álcool na mão, limpeza, uso de máscara. Minha mulher tem um problema de bronquite, então a gente sempre manteve isso muito forte e acabou pegando. Tá? Então imagina que pessoa que não tá nem aí, né? O cara que não esquenta a cabeça. Eu estou dizendo isso para vocês pelo seguinte, a gente, como vocês sabem, a gente advoga muito na parte empresarial e já estou vendo muitos empresários aqui no escritório reclamando que o funcionário está com Covid, que está com problema, que está com afastamento e tal. É isso aí, entendeu? E vai ter cada vez mais, porque as pessoas não estão respeitando. Quem está aberto, quem está funcionando por regra, não está fazendo as rotinas de segurança. Eu vou dizer para vocês que eu já vi acontecer. Esses dias mesmo eu estava indo até o mercado, que tive que comprar comida, não tem jeito. E eu reparei que uma pessoa que estava fazendo reposição nas gôndolas estava com a máscara aqui no queixo, daquele formato que o pessoal usa, falando no telefone, ou seja, ela estava trabalhando, ainda estava falando no telefone, né? Baixou a máscara para poder falar no telefone e estava fazendo a reposição ali na gôndola, tudo certinho. Ou seja, a gente não sabe se essa pessoa está contaminada ou não. Se ela tivesse, ela passou com as mãos, porque ela estava falando sem a máscara, aquilo voa, né? E aí a gente sabe as contaminações que estão falando, e os médicos. Passou para a gôndola, passou para os produtos, passou para o telefone, e fatalmente alguém vai pegar esse telefone dela depois, ou ela vai passar na mão de alguém vai pegar no caixa, ou ela vai embora, ou ela vai pegar um transporte público, não sei se ela vai lavar a mão ou não. Então, de repente, essa pessoa passou por um monte de gente que não está sabendo, porque não tem um controle. De repente, a pessoa do mercado, o supervisor dele lá, ou um gerente, não viu, ela também não se importou em tomar as medidas de segurança, se precaver, relaxou. Eu falo que muitas vezes as pessoas não é que fazem de propósito, né? Mas também não se importam. Então, vou fazer, se pegar, pegou, se não pegar, pegou, então ele vai viver a vida dele, ele não está preocupado com o próximo. Então, a gente tem que se preocupar pelo menos então com o próximo. Se você não está preocupado com a sua vida, preocupe-se pelo menos com a do próximo, né? Porque eu acho que isso aí é complicado. E muita gente tem falado que não está nem aí com o troço, mas na hora que pega, sente, e vou falar para vocês que é ruim, sente. E a maior preocupação é a família. Você não sabe se seu filho vai ficar bem, se o pai vai ficar bem, se a mãe vai ficar bem, entendeu? Se a família que está em volta de você, pessoas às vezes de idade, podem pegar e podem morrer. Aí quando uma pessoa dessa morrer, aí você fala, poxa, eu podia ter evitado. Então vamos tentar evitar. Empresários, vamos lá, pessoal. Vamos pegar no pé do funcionário, vamos fazer valer as coisas para você também não ter que pegar a doença e para você também ter um rendimento no seu trabalho como precisa. Porque uma empresa pequena, às vezes lá com 10, 15 funcionários, pegar 5, 6, 7 de afastamento por Covid, 15 dias, mais uns efeitos que isso pode dar depois, que a pessoa fica com um pouco de leseira. Eu passei por isso, dizendo para vocês que não é tão simples a recuperação, mesmo depois de curado, a gente fica meio lesado, fica um pouco meio devagar de raciocínio, demora uns dias aí de você engatar. Você vai ter um grande prejuízo, porque a pessoa vai deixar de trabalhar. Então tome as medidas de segurança, tome as medidas, as precauções necessárias de distanciamento, faça valer a questão de subordinação, entendeu? O pessoal tem que cobrar, seja chato, porque a gente vai conseguir evitar. Essa questão de quarentena, de fase vermelha, fase roxa e tal, é um inferno, todo mundo reclama, não é bom para ninguém, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar nosso dinheiro, a gente precisa produzir. Mas enquanto a gente não se conscientizar, que depende um pouco mais da gente também, porque depender de governo, estadual, municipal, federal, seja o que for, não é simples, né? A gente já tá vendo a novela que tá essa coisa toda, não é tão simples assim. Então vamos fazer nossa parte. Já que a deles talvez não estejam fazendo aí tão efetivamente bem, como nós gostaríamos, e satisfazendo aos interesses de cada um, vamos fazer a nossa, né? Então se a gente se precaver um pouquinho, de repente a gente evita um pouco essa disseminação e vamos ter aí um rendimento um pouco melhor. Cai o número de mortes, uma série de coisas. No caso aí de empregados que estejam assistindo esse vídeo, gente, vamos ter consciência, vamos evitar também a questão aí de ficar se misturando demais, fazendo baile, indo para lá e para cá à noite, parentada, evitar, porque às vezes a pessoa tá, pô, trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado, eu tô na fase vermelha, ainda tive que trabalhar, o transporte também te deixou estressado, porque você vai sempre com aquele receio de estar cheio, metrô, ônibus e tal, à noite quer dar uma relaxadinha, vai tomar um negócio no vizinho, vai no amigo, vai no parente, não faça, entendeu? Fique em casa, segura um pouquinho, não é muito tempo agora, estamos aí até o dia 30, então de repente 30 de março, para quem assistir esse vídeo aí mais para frente, mas as regras de precaução acho que vão valer por muitos meses ainda. Então assim, evite, entendeu? Faça a sua parte, fique em casa, fique um pouquinho mais tranquilo, não vamos exagerar essa parte não, porque é complicado. A gente nunca sabe como é que o vírus reage no corpo de cada pessoa,
tá? Então, estou gravando isso para vocês aqui hoje, que eu acho importante passar essa experiência, porque foi uma experiência minha própria vivida. Graças a Deus saí dessa. Meus parentes diretamente que pegaram a doença também já saíram, eu não tive perda na família direta, muito próximo, ainda bem. Mas eu vi aqui no escritório advogados que trabalham comigo que passaram bastante mal, entendeu? Derrubou mesmo, ficaram com febre, tiveram, o marido de uma delas aqui foi internado, o atendimento público está difícil, entendeu? Então, quer dizer, os hospitais ainda estão bastante complicados, então nós vivemos na pele e eu queria passar essa experiência para vocês, eu acho bastante importante. Se cuidem, tomem as precauções necessárias, empresários e funcionários aí, vamos cuidar das empresas, vamos tomar as medidas de proteção, não dê moleza, não abaixe a guarda, vamos tentar colaborar, fazer um pouquinho a nossa parte. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente resolve. Não vamos depender só de governo, só de prefeito, só de de presidente, seja o que for. Vamos fazer a nossa, né? Que aí a gente vai se ajudando um pouquinho aí também. Tá bom? Um abraço, boa sorte a todos.